palavra-chave em cima do grafo. A parte de armazenamento de grafo usa a maneira mais fácil possível. Ele não é armazenado como um grafo. Ele é armazenado dentro de um banco de dados relacional, na verdade, qualquer banco de dados relacional, em cima de tabelas. Uma tabela para nós, uma tabela para arestas. No fundo, o que eles estão fazendo, lembra que nó tinha um ID e tinha uma representação externa no nó. Mas lá no processo de construção de grafo tinha algumas outras coisas no nó. Por exemplo, você podia dar um tipo para o nó. Você indicava de onde vinha aquele nó. E vai por aí afora. O mais importante é que se o nó representa uma entidade, você faz com que o nó aponte, esse nó aqui de ID, aponte para o nó que representa aquela entidade. Então, P, Bellamy ou coisa parecida, tinham 3 nós com o mesmo rótulo. Então, você escolhe um deles para ser o representante da entidade. Então, cada nó tem uma aresta no fundo adicional, apresentando, mostrando... Aliás, espera aí. Isso. Aí, a outra tabela é para representar as arestas. E aí a mesma coisa, a gente tem uma situação source e target, né? Isso aqui é a definição da aresta. A aresta pode representar um label, como em grafos RDF, indica de onde veio aquela aresta e o grau de confiança da aresta, né? Se você rodou o algoritmo de Entity Linkage, aquilo te devolve um grau de confiança e você pluga, então, um node, uma aresta chamada CMS, ou tudo ela como CMS, e dá um grau de confiança para aquela aresta. E tem uma outra coisa que são as arestas vermelhas, né? E nessas arestas vermelhas, elas são armazenadas em separado, nessa tabela de similarity. Então, no fundo, eles não usam nada muito exótico, simplesmente um bloco de dados relacional para representar o gráfico da maneira mais objetiva possível. Bom, isso é bom? Pode ser ou pode não ser, né? A gente pode usar algumas outras coisas mais específicas para representar o gráfico, de repente ter um desempenho melhor. Mas, enfim, a gente está falando do paper desse povo. A parte interessante, na verdade, tem a ver com como você consulta esse gráfico. Como você constrói o gráfico é mais ou menos óbvio. Como você armazena esse gráfico? Tá bom, armazenei esse gráfico no banco de dados relacional, sem nenhum grande, digamos assim, nenhuma grande sofisticação. E agora, como é que eu consigo consultar esse gráfico? Bom, eu já tinha adiantado a vocês que a interface de consulta para eles é uma interface de consulta por palavras-chave. Qual é a vantagem de usar um grafo? Bom, se você usa um grafo, no fundo, você não precisa ter nenhum grande esquema conceitual. Você simplesmente põe um grafo todo dentro do mesmo saco. Se aparecer alguma outra fonte de dados, você faz o mesmo processo de ingestão da fonte de dados e joga para dentro deste mesmo saco e, eventualmente, computa os entity linkages, esses nós vermelhinhos, para juntar a nova fonte de dados às fontes de dados antigas. Você teria que recomputar o esquema conceitual quando aparece uma fonte nova? Claro que não, porque a gente nem tem esquema conceitual. Está tudo aí. Isso é a lógica básica do RDF. Agora, por que usar keyword search é interessante? Se você não tem um esquema conceitual, o esquema conceitual, no fundo, seria pura e simplesmente essas tabelas aqui. O esquema conceitual seria essa tabela com esses atributos aqui, uma outra tabela com esses atributos e a tabela de similaridade. Mas isso diz muito pouca coisa, né? Então, esse esquema conceitual do banco de dados relacional não serve para nada, literalmente, né? O que a gente gostaria realmente é de passear por dentro do gráfico e dar como resposta a essa consulta o que está aqui em verde.
né? Então, o que está em boldface, que é esse nó aqui e esse nó aqui, são nós que batem contra essas 4 palavras-chave. Por acaso, nesse grafo simpático, só tem... Ah, não, tem um aqui, ó. Esse nó aqui poderia ser usado também para bater contra essa palavra-chave, né? O outro é P-Balcony. Então, no fundo, esse grafo aqui, com essas palavras-chave, ele é bem simpático, porque tem, na verdade, poucos matchings entre as palavras-chave e os nós. África, por exemplo, pode bater contra isso. África, em parte, casa com África. E África aqui, bom, A-F-R-I, ainda bateria com essa parte aqui. Então, teria um nó com match completo e 2 outros nós, esse e esse, com matches com pesos diferentes. Então, não é muito complicado sair dessas palavras-chave e descobrir quais são os melhores nós para casar com essas palavras-chave. A coisa mais chata, no fundo, é descobrir como juntar essas 3 palavras-chave, que são esses caminhozinhos em verde, né? Você nota que aqui, para sair desse nó aqui para África, a volta é grande, né? Você sai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar em África. E nota que você passa por um nó que foi resultado do entity linkage entre esses 2 aqui, com um certo grau de confiança alto, mas não é 100%. Então, sair daqui para cá seria você percorrer o grafo e tentar encontrar um caminho entre esses 2 nós. Por acaso, eu acho que esse é o caminho mínimo. Não tenho muita certeza, assim, daqui por cima, você conseguiria encontrar um caminho menor entre esse nó e esse nó. Mas, de qualquer maneira, eu consegui juntar os 2. Só que essas são essa palavra-chave e África. Ainda sobrou a terceira palavra-chave. Então, o que você pode fazer? Bom, você pode chegar, esse nó aqui é o que bate com essa palavra-chave, e aí você diz, bom, como é que eu chego nesse nó a partir desse daqui ou, alternativamente, desse? Não precisaria chegar a partir dos 2, mas se eu chegar de um, eu chego a partir do outro. Então, de novo, aqui tem um caminho meio enrolado que dá a volta por Marrakech, literalmente, vai até essa dupla T1 e volta para o real estate. Conseguir descobrir esse caminho, bom, eventualmente você acaba conseguindo esse caminho aqui, mas ele é mais convoluto, né? Para chegar até real estate. Tá certo? Então, no fundo, o que a gente gostaria de fazer para responder a essa pergunta daqui é descobrir o que está pintado em verdinho aqui e devolver para o usuário esse subgráfico que contém todas essas arestas pintadas de verde e os nós por onde essas arestas tocam. Nota que eu andei pelas arestas independentemente da direção delas. Então, aqui eu andei na direção contrária, que por acaso andei na direção certa. Então, na hora de encontrar essa maneira de juntar as palavras-chave, a noção de direção ela passa a ser irrelevante. Esses nós aqui que estão rotulados com esses nós vermelhinhos, eles não têm direção, porque, na verdade, eles são bidirecionais. Quando você diz que esse sujeito e esse sujeito aqui batem um com o outro, né, são alinhados, né, tanto faz você ir daqui para cá ou de cá para lá. Então, no fundo, não tem direção no sentido de ser bidirecional. Então, o problema é como é que a gente cria essa coisa em verdinho. Essa coisa é chamada de uma árvore de resposta por uma razão. Se vocês notarem, isso aqui não parece, mas é uma árvore. Não existe, por exemplo, se eu tivesse... deixa eu ver aqui alguma coisa. Se eu tivesse pego e, além dessa coisa toda em verde aqui, eu tivesse acrescentado também esse nó em vermelho, passado por aqui,
e daqui vindo para real estate, eu estaria devolvendo para o usuário um grafo. Agora, a pergunta é, para que eu vou dar para o usuário tudo que está pintado em verde e, além disso, incluir na minha resposta essa aresta vermelha, essa aresta aqui de owner e essa aresta de type? Não precisa disso, né? Se eu acrescentar isso, eu estou acrescentando mais arestas e mais nós do que eu preciso para juntar todos os nós que estão em boldface, que fazem parte da resposta, certo? Então, a noção de árvore ela é natural para você não acrescentar arestas e nós à toa para juntar aqueles nós que participam diretamente da resposta. Então, o nosso problema é descobrir essas árvores daqui, e de preferência a menor árvore possível. Então, o que a gente quer é construir uma árvore, né, tal que para cada palavra-chave contenha pelo menos um match node. Tá? Se tiver mais de um, na verdade eu estou sendo perdulário, não precisa disso, basta um, né? E eu tenho que juntar esses nós para formar uma árvore. Quando eu falo juntar, como eu disse, tanto faz com direção com que eu atravesso as arestas, né? E eu gostaria de computar a menor árvore possível. Isso, em geral, é bastante complicado, porque, para começo de conversa, você pode ter vários nós que batem com as mesmas palavras-chave. Então, quais desses nós eu vou escolher? Segundo, mesmo que eu tenha fixado um conjunto de nós para responder que batem com as palavras-chave, eu posso ter várias dessas árvores. E ainda por cima, eu quero que seja a menor possível. Certo? Esse é que é o desafio de responder as perguntas por palavra-chave em cima desses grafos. Mas isso não é novidade nenhuma. Tem um monte de algoritmos para fazer isso. Bom, para você dizer que eu quero a árvore de resposta que seja a menor possível, eu tenho que dizer o que significa ser a melhor possível. Qual é a função de custo que eu vou associar a cada uma dessas árvores para medir o peso, o tamanho, ou o score delas, certo? O que eles falam no paper é meio estranho, porque eles dizem o seguinte: você construa um algoritmo, enumera todas as possíveis árvores de resposta, computa o peso, o score de cada uma delas e retorna a que tem o menor score, ou seja, a menor árvore de resposta possível. Bom, isso não é nada prático, né? Isso aí significa que você pode passar muito tempo até encontrar a resposta menor possível. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o algoritmo que eles usam para computar essa árvore de resposta mínima. Quanto à questão de como é que a gente vai medir o custo de uma árvore, tem duas coisas óbvias. Uma é, um custo da árvore vai ser um somatório do custo de cada nó, ou do peso, o score de cada nó, e o score de cada uma das arestas. Então, a gente gostaria de ter nós que tivessem um score alto, que batesse muito bem com as palavras-chave, que fossem nós com uma importância alta. Então, essa função MS a primeira desafio, como que a gente mede a importância dos nós que eu vou usar para construir as minhas árvores. Se vocês pensarem no score das páginas da web, isso pode ser uma pista. Você pode usar um algoritmo PageRank ou uma variante do algoritmo de PageRank para computar a importância dos nós. E, em cima disso, então, vocês ponderam com o quão bom aquele nó bate com uma palavra-chave. Então, isso aqui tem a ver com a importância dos nós e com o quão bom
é um match entre o nó e a palavra-chave. Essa outra função aqui, ela é mais, digamos assim, menos intuitiva. Como é que você vai dar um score para as arestas que você está atravessando para construir a árvore? Bom, nesse caso, esse pessoal desse paper usou uma ideia que vem de outro paper bem mais antigo, que é a noção de especificidade de uma aresta, ou a raridade daquela aresta que conecta dois nós. Como é que a gente pode medir a raridade de uma aresta? Você pode medir o quão pouco, ou quanto menor o número de arestas que são rotuladas com aquele peso, com aquele label, quanto menor esse número proporcional ao total de arestas, mais raro será a aresta. Você pode medir o quão raro, que é o caso que está nessa equação aqui, o quão raro é uma aresta, essa aresta daqui, tocar cada um dos nós que ela conecta. Então, indiretamente, você vai dizer, se um nó é conectado com outro nó, com uma certa aresta, e poucos outros nós têm arestas daquele mesmo tipo, conectando outros nós, tanto mais raro vai ser a aresta. Existe um paper que, no outro curso eu posso até dizer para vocês qual é, que define de uma forma bastante abrangente essas métricas de raridade de nós. O que eles estão usando aqui é uma particular bastante simples, que tem a ver com o quão raro é a aresta sair de um nó ou entrar em outro nó. Tá? Bom, depois eu até pego essa outra referência. É bem interessante vocês analisarem a noção de especificidade de arestas. Então, o que eles querem, o que eles implementaram no algoritmo é crie uma árvore que toca os nós mais importantes possíveis e que tenha as arestas mais raras possíveis. Essa vai ser a lógica do algoritmo. Tá? Bom, como é que esse algoritmo, então, funciona? É uma heurística. A gente não pode numerar todas as árvores e computar a que tem o melhor score usando uma função como essa que eu acabei de mostrar. A propósito, no paper eles não são muito claros qual é a métrica que eles usam. Eles têm uma ideia muito geral de como é a métrica, não muito mais do que eu acabei de falar para vocês, mas qual é exatamente a métrica fica meio obscuro. Mas, enfim, como é que o algoritmo, para criar uma resposta, funcionaria? Bom, esse algoritmo é uma heurística. Por onde é que ele começa? Você me dá as palavras-chave e eu vou descobrir quais são os nós que batem com as palavras-chave. Então, o exemplo é o mesmo exemplo que eu estava mostrando para vocês. Essas três palavras-chave aqui, essa e essa daqui, batem com esses três nós. De novo, por que África é preferível a gente usar para bater, para match, essa palavra-chave com esse nó? Bom, porque esse é o melhor match possível. Aqui é em parte, e essa aqui também é parcial match. Então, esse daqui seria o nó com o melhor match possível com essa palavra-chave. Mas esse já é um problema por si só, né? Como é que a gente escolhe esses matches da melhor maneira possível. Mas suponha que sejam esses três nós aí. O que mais agora eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de sair desses nós que estão circulados por esse oval azulzinha e descobrir essas arestas pintadas de verdinho, de tal forma que, no final das contas, eu construa uma árvore
que bata com, que contenha esses 3 nós aqui nas suas folhas. O algoritmo que eles propõem, basicamente, faz 2 coisas diferentes. Uma é, se eu chegar aqui na África e ficar só nisso, eu não vou a lugar nenhum. Então, é bom a gente começar a acrescentar arestas novas à árvore que a gente tem. Nota que essa parte azulzinha são 3 arvorezinhas diferentes, 3 arvorezinhas bem pequenininhas, que só tem um nó. Então, a gente vai começar a crescer essas arvorezinhas, tentando encontrar essas arestas verdes. Então, o que esse processo de grow faz é acrescentar arestas às árvores que existem num determinado momento para crescer as árvores. Bom, a segunda parte aqui, o merge, ele tenta pegar 2 árvores e combinar numa terceira árvore, talvez você fazendo com que um nó seja representante da mesma entidade que o outro nó. Então, vamos dar exemplo de como é que essas coisas aqui funcionam. Primeiro, vamos pegar aqui o grow. O que o grow faz? Ele te pega uma árvore, por exemplo, essa árvore aqui, que só tem um nó, África, pega uma aresta que é adjacente, essa aresta aqui, tá? Que é adjacente ao nó. Então, aqui T é esse nozinho só, o E é essa aresta aqui rotulada com name, tá? E acrescenta essa aresta ao nó. Então, a gente cria uma nova árvore, que é essa árvore contida nessa oval pontilhada. É essa árvore telinha aqui. Tá? Então, é tão simples quanto você pegar uma árvore e ir colocando mais arestas na árvore, crescendo o tamanho dela. O merge é mais interessante. Imagina que você tenha, pega a África, você tem aqui um nó, esse nó que eu acabei de acrescentar, crescendo a árvore T. E aí perceba, olha só, esse nó aqui é o mesmo nó dessa outra árvorezinha aqui. Então, se eu tiver 2 arvorezinhas no meio do meu processo que tem um nó em comum, o que eu faço? Bom, junto as 2 daquele nó em comum. Então, esse merge aqui é simplesmente você juntar 2 árvores que têm um nó em comum. É tão simples quanto isso. Bom, aí tem uma coisa um pouco mais sofisticada. Tá? Se eu ficar fazendo isso que eu acabei de falar, eu nunca vou sair, eu sempre estou acrescentando arestas que existem no meu grafo a nós que a gente identificou por onde começar, e depois eu vou juntando essas arvorezinhas. Agora, seria legal se eu tivesse uma outra operação que pudesse me juntar 2 pedaços, por exemplo, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, por uma dessas arestas que me ligam um subgrafo ao outro. Lembre que essa aresta vermelhinha pontilhada aqui, ela não existe em nenhuma das fontes de dados. Ela foi computada a partir de um algoritmo de similaridade, comparando esse nó com esse nó aqui. Então, a gente tem que fazer alguma coisa diferente com a operação de crescimento, que não seja simplesmente adicionar arestas que já estavam na fonte de dados. Se eu ficar fazendo isso, eu nunca junto 2 fontes de dados. Então, tem uma outra operação, que é uma variante do grow, que é o seguinte: imagina que eu tenha uma árvore que tem uma certa entidade representada na árvore. Então, esse T aqui é esse árvore aqui. Eu descubro um certo nó, esse nó aqui,
da árvore, né? E aí vou olhar naquela minha tabela de nós e descobrir o seguinte: olha, esse nó aqui representa uma entidade. Só que o nó da entidade representativa, nota que a mesma entidade pode estar representada em vários nós, mas eu escolho um deles, lá no processamento do grafo, para ser o representante de todas essas representações das entidades. Ou, se vocês preferirem, eu escolho um nó lá na construção do grafo, que é o representante principal das entidades. Ora, nesse nosso exemplo aqui, o representante principal da República Centro-Africana não é esse nó aqui, é esse outro aqui. Bom, nessa situação, o que essa operação faz? Uma coisa óbvia, né? Ela pega a árvore original, pega o nó que representa a entidade República Centro-Africana e acrescenta a árvore. Esse nó, essa aresta pontilhada, corresponde àquela dizendo, olha só, esse cara e esse cara daqui representam a mesma entidade e essa aresta pontilhada aqui teria uma grau de confiança 0,85, se vocês lembram lá do exemplo. Tá? Bom, então, a gente tem 3 operações. Uma operação de crescimento usando arestas que vêm das próprias fontes de dados. Uma outra variante, que é essa operação aí, que acrescenta ou aumenta a árvore, mas incluindo os nós que são representantes principal da entidade, e tem aquela operação de juntar 2 árvores. Bom, com isso, a gente monta um algoritmo final, uma heurística final para conseguir construir uma resposta. Como é que funciona isso? A primeira coisa é que eles usam essa operação de acrescentar aresta, seja aresta oriunda da mesma fonte ou aresta oriunda de um entity linked, e depois, quando você acrescenta uma aresta, você tenta juntar 2 árvores. Então, sempre cresce um pouquinho e tenta juntar agressivamente. Então, o ciclo desse algoritmo é sempre a mesma coisa. Cresce um pouquinho, ou seja, acrescenta uma aresta e tenta juntar as árvores assim construídas, sempre intercalando esses passos. Bom, na hora de selecionar essas árvores aqui, uma heurística auxiliar é escolher as árvores que têm o maior número possível de nós que batem com as respostas. Bom, isso é razoável, né? Se eu tenho uma árvore que tem nós que batem com 3 palavras-chave e outra que bate só com uma palavra-chave, eu prefiro essa que tem 3 palavras-chave para crescer um pouquinho, para fazer merge com outra coisa. Tá? Bom, se as árvores têm o mesmo número de palavras-chave, né, a gente tenta usar a árvore que é a menor possível. Bom, por que isso? Porque a gente não quer árvores muito grandes. A gente gostaria de criar árvores de resposta, mas que fossem pequenas. Então, se houve empate com relação a esse critério aqui, essa heurística, use a menor das 2 árvores. Né? Bom, e aí a última coisa, se tiver empate sobre essas 2 heurísticas, né, prefira a árvore cujas arestas tenha a maior especificidade, ou seja, sejam menos gerais. Que especificidade é essa? Aquele CS, aquele funçãozinha CS que eu tinha mostrado antes. Então, o algoritmo para procurar a resposta é um algoritmo bastante elementar. Né? Ele cresce um pouquinho, seja acrescentando arestas que vêm da mesma fonte ou acrescentando essas arestas vermelhinhas, as arestas CMS. Então, cresce um pouquinho e tenta fazer merge. Não conseguiu fazer merge, cresce mais um pouquinho, tenta fazer merge. E fica fazendo isso. Tá? E se houver um critério de desempate, é isso aqui o critério de desempate. Nada muito complicado. Tá? Bom, a pior parte desse paper, a meu ver, na verdade, é a avaliação dele.
tem aqui um monte de dados, mas eu vou... Então, eles avaliam o FLAIR, aquele algoritmo lá de Stanford, enfim, aqui não vem ao caso, né? Usaram fontes de dados que não são tão grandes assim, 256 artigos é muito pouco, né? O tamanho do banco de dados de autoridades também não é nenhum bicho de sete cabeças, então, no fundo, é pouca coisa, né? Mesmo se vocês considerarem bom, a Wikipedia em francês tem 17 milhões de triplos. Isso também é pouca coisa. A gente costuma trabalhar com 10 vezes mais isso. Tá? Então, a parte de avaliação deles é bem fraquinha. Aí tem aqui uma avaliação de como é que é. Isso aqui, Node Factorization, parte da construção do gráfico. Qual é a performance do Flare? Enfim, nada muito complicado, exceto que eles também estão trabalhando com francês. Isso daqui não tem nenhuma novidade, né? Node matching, como o Jenner lembrou, é o match mais trivial possível, simplesmente comparação de cadeias de caracteres, né? Se vocês olham aqui, o tamanho do grafo que eles estão trabalhando é bastante pequeno, 1 milhão de nós é pouca coisa. O número de entidades similares nessa noção de similaridade entre strings é bastante pequeno. 28 mil é muito pouco. Tá? Então, enfim, nada disso aqui é muito importante. Eu quero chegar no final aqui. Isso aqui tem a ver, tudo isso daqui, toda essa parte que eu estou passando, não tem a ver propriamente com responder consultas. Isso aí é só a preparação do gráfico. A parte de teste que eles fizeram, que tem a ver com a aula de hoje, é extremamente simples. As consultas são essas daqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 consultas, onde a maior consulta, eu acho que tem 3 keywords. Isso aqui, 2, 3. Aqui tem 3. Aqui tem 3. Então, eles analisaram o algoritmo deles usando 20 consultas, onde a maior parte dessas consultas tinha só 2 palavras-chave, e eu acho que só 2 consultas tinham 3 palavras-chave. Isso é muito pouco para você avaliar qualquer